Bom dia, alunos do terceiro ano do Colégio Durval Nunes da Mata. Eu sou a professora Jéssica, professora de Biologia, e hoje a nossa aula vai ser sobre os fundamentos da evolução biológica, tá? Evolução biológica nada mais é que modificações nos organismos através do tempo. Não é assim de um dia para o outro que ocorrem essas mudanças, certo? É ao longo do tempo. Segundo essa teoria, todos os organismos apresentam um ancestral em comum e todas as espécies hoje existentes são resultados de contínuos processos de mudança, certo? Então, admite-se, portanto, que todas as espécies não são fixas e estão sempre em constante modificação, tá? Dentro da evolução biológica, a gente tem dois evolucionistas chamados Lamarck e Darwin, que eles tiveram algumas contribuições acerca desse assunto, tá? A primeira foi a de Lamarck. O que ele pensava? Que a transmissão dos caracteres adquiridos e a lei do uso e desuso. Segundo esse naturalista, estruturas utilizadas com frequência desenvolvem-se e aquelas que não são utilizadas atrofiam-se. O pesquisador também afirmava que aquelas características adquiridas durante a vida eram passadas para os descendentes. Esse daí foi um ponto, principal para a queda dessa hipótese, porque características adquiridas durante a vida, da pessoa não são passadas para os seus descendentes, tá? Por exemplo, se eu cortei o meu dedo, essa característica que eu adquiri, eu vou passar para o meu filho? Não vou, entendeu? É nisso aí que ele pecou, nas informações dele. Um bom exemplo dele o exemplo mais típico é sobre a girafa, A girafa de conseguir o alimento. O que ele dizia? Por exemplo, Lamarck disse que de tanto a girafa esticar o pescoço, ela conseguiu alcançar o alimento. Mas sabemos que essa é uma ideia muito assim, controversa, Não tem como eu esticar o pescoço para conseguir o alimento, é meio ilógico. Já Darwin veio com uma ideia diferente. Ele falava o quê? Que a ancestralidade em comum e que tinha seleção natural. Ele dizia que os organismos mais adaptados a viver em um determinado ambiente sobreviviam. E com isso, tinha mais chances de reproduzir e transmitir suas características a seus descendentes, certo? Sendo assim, o ambiente seleciona o mais adaptado. Ele também usou o exemplo das girafas, só que ele deu o exemplo assim. A girafa que tem um pescoço maior, ela vai alcançar o alimento, beleza? Então, ela vai se alimentar. Se ela vai se alimentar, ela vai conseguir se reproduzir e vai passar os genes, de pescoço comprido para os seus descendentes. Já as girafas que tinham um pescoço curto, ela não ia ter alimento, não ia morrer e não ia ter descendentes. Então, essa espécie de girafas com pescoço curto, ao longo do tempo se extinguiu. Já as girafas com pescoço comprido reproduziram-se, e transmitiram as suas características para os seus descendentes, tá? Com a teoria de Darwin, foi proposta quando o conhecimento em genética era inexistente. Então, ele soube explicar essas características, mas não soube explicar assim, falando sobre os genes, que os genes, que são passados para os seus descendentes. Então, o principal deles era de como essas características eram transmitidas. Quando ele teve essa ideia, ele não soube explicar sobre os genes. Então, após o entendimento
de mecanismos genéticos, tais como a recombinação genética, a mutação, a teoria de Darwin foi aperfeiçoada, foi melhorada, né? Então, temos o neodarwinismo ou a teoria moderna da evolução, que além de levar em consideração as ideias de Darwin, também leva em consideração todos os mecanismos genéticos, tá? Que está envolvido nessa transferência, né, de genes para os seus descendentes. Mas como que acontece? Quais são, né, as evidências que, assim, de que teve uma evolução biológica? Hoje, a gente pode ver isso através dos fósseis. O fóssil é qualquer vestígio de organismo muito antigo que foram preservados com o passar do tempo, passar dos anos por meio de processos naturais. Nesse caso aqui, ó, a gente tem um inseto que ele foi conservado no âmbar, tá? É um fóssil. Esse daqui, a gente tem o vestígio, né, a marca de onde o esqueleto, né, desse animal ficou. E também a gente tem propriamente os fósseis mesmo, os ossos deixados. Isso daí são evidências que houve a evolução biológica, tá? Fósseis, são encontrados, né, animais que não têm a mesma estrutura que a gente vê dos animais hoje, entendeu? Então, quer dizer o quê? Que esses animais viveram anos e anos atrás. O estudo dos fósseis permite reconstruir a imagem de uma espécie já desaparecida e contribui para o estudo da evolução dos seres. Por exemplo, essa figura aqui desse pássaro, ó, através desse crânio que eles encontraram, eles conseguiram reconstruir, né, por computação, de como seria o rosto a cabeça desse pássaro, certo? E assim, a gente consegue reconstruir a imagem da espécie. A partir das análises entre espécies e diferenças entre as espécies, pode-se concluir sobre o surgimento e desaparecimento de espécies, tá? Então, como eu disse, a gente encontra muitos fósseis, né, de espécies que a gente não vê hoje, entendeu? Isso mostra, então, que houve o surgimento, né, e o desaparecimento dessas espécies. Outra evidência da evolução biológica é a adaptação. Como Darwin falou, né? Adaptação corresponde ao ajustamento que todos os organismos apresentam em relação ao meio ambiente que vive. Então, os organismos que se adaptam melhor ao ambiente, né, têm maior chance de sobreviver e transmitir os seus genes para os seus descendentes. As adaptações são características mantidas nas populações ou fixadas nas espécies por seleção natural, porque tem uma importância relativa na sobrevivência e reprodução dos organismos. Um exemplo de adaptação é a camuflagem e o mimetismo. A camuflagem nada mais é que o animal, né, se assemelhar ao meio ambiente que cerca, a fim de se esconder de predadores, ou utilizado por predadores para capturar suas presas. Nessa primeira foto aqui, ó, a gente tem uma coruja, tá vendo que a pelagem dela é bem parecida com o tronco da árvore? Então, ela fica camuflada. Nesse outro exemplo aqui, a gente tem um camaleão, que ele, né, com essa coloração verde, ela se esconde no meio da vegetação, tá? Para se esconder dos predadores ou para capturar alguma presa. E também temos o mimetismo, que é quando uma espécie imita características de outra para confundir seus predadores ou presas. Essa borboleta aqui, né, ou mariposa, alguma coisa assim, lembra bem o rosto de uma coruja, não lembra? Mas não é. Ele está se imitando, né, de outra espécie para confundir o seu predador ou sua presa. Então, isso é o mimetismo. Outras evidências, né, da evolução biológica
são a semelhança entre as espécies. A semelhança entre diversos grupos de seres vivos reforça a ideia de que eles podem ter um ancestral comum durante a sua vida evolutiva. Algumas evidências são os órgãos homólogos. O que são isso? São aqueles com a mesma origem embrionária e semelhanças anatômicas, porém têm funções diferentes. O processo que originou órgãos homólogos é chamado de divergência evolutiva. Um exemplo são os membros anteriores de grande parte dos vertebrados. Então, aqui, ó, vamos ver aqui o humano. Aqui é o braço, né? E a asa, a nadadeira de uma baleia, a pata de um gato e um cavalo. Então, todos têm a mesma origem embrionária, só que eles vão ter funções diferentes, né? A pata para andar, o braço já não é, né? Para pegar, morcego para voar, a baleia para nadar e assim por diante. Então, esses são os órgãos homólogos. Tem a mesma origem, semelhança anatômica, né? Porém, tem funções diferentes. Outras evidências da evolução biológica são os órgãos análogos. O que são isso? Tem a mesma origem embrionária, com origem embrionária e estruturas anatômicas diferentes, mas exercem a mesma função. Um exemplo é a convergência evolutiva, né? Um exemplo são as asas de ave e as asas de inseto. As aves do inseto é uma prolongação do exoesqueleto. Já a asa aqui de uma